Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Estamos aqui para mais um minuto de bênção com a palavra. Eu sou Ivan, da comunidade Missão Novo Caminho, e hoje vamos partilhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 11, do versículos 20 ao 24. Então, Jesus começou a falar contra as cidades onde havia realizado a maior parte de seus milagres, porque elas não tinham se convertido. Ele dizia: ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu digo a vocês, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vocês. E você, Cafarnaum, será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Porque se em Sodoma tivesse acontecido os milagres que foram realizados no meio de você, ela existiria até o dia de hoje. Eu lhes digo, no dia do julgamento, Sodoma terá uma sentença menos dura que você. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, nessa passagem, Jesus vem mais uma vez nos ensinando. E hoje ele nos ensina como é importante, principalmente nós que somos assim cristãos, reconhecer Jesus como Senhor. Reconhecer Jesus como o Senhor. Ali para aquelas cidades, ele falava para aquelas pessoas daquelas cidades que eles não tinham reconhecido o milagre, os milagres que eles tinham feito, né? Mas a questão não é por causa do milagre em si, é porque a questão é que eles não reconheceram o dono do milagre, que é Jesus, que é o Senhor. E isso acontece muitas vezes com nós, por quê? Por causa da pessoa, assim, muitas vezes se achar autossuficiente. Então eles eram pessoas autossuficientes. E Jesus fez tantos milagres naquela região, porém ninguém assim, sabe assim, se converteu. Ninguém se converteu, não começaram a seguir Jesus. E isso muitas vezes acontece nos dias de hoje. Essa autossuficiência de mesmo a gente que é cristão, a gente que está na igreja até muitas vezes, mas a gente acha assim que tudo o que a gente consegue é mérito nosso. A gente muitas vezes fala, não, eu sou um profissional tão bom porque eu estudei. Eu sou eu fiz uma casa muito boa porque eu batalhei para fazer, né? Então a gente, todas as nossas conquistas, todos os nossos projetos, muitas vezes a gente assim se acha autossuficiente. E é isso que Jesus quer mostrar ali através daquele povo, a autossuficiência. Então, muitas vezes a autossuficiência não faz a gente entender, não faz a gente reconhecer as graças e as bênçãos que Deus nos dá. Porque fala assim, que na própria Bíblia fala que nenhuma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Então, se a gente assim, conquista algo, se a gente consegue algo, é porque Deus permitiu. É porque Deus permitiu. Então, muitas vezes, a gente assim, com a autossuficiência, a gente não consegue enxergar que Deus permite. Mesmo que eu me esforce, mas Deus permite até que eu me esforce. Deus permite. Deus permite que eu possa respirar mais um dia. É Deus que permite que eu hoje
pude respirar, que eu hoje pude acordar. É Deus que permite. É Deus que permite que eu possa andar hoje, que eu possa falar, que eu possa escutar, que eu possa enxergar. É Deus que permite. Então tudo isso é bênção, tudo isso é graça. Tudo aquilo que eu conquisto é bênção e graça. Tudo aquilo que eu passo na minha vida no dia a dia é bênção e graça de Deus, porque Ele permitiu. Porque Ele permitiu. Então, muitas vezes, a autossuficiência faz com que a gente não consiga enxergar e reconhecer as graças de Deus. Reconhecer que Jesus é o Senhor e tudo é dele. E tudo é por Ele. E muitas vezes, a gente para de agradecer a Deus, de reconhecer que Ele pode tudo, que Ele é o nosso Senhor e que um dia Ele vai chegar e vai assim julgar cada um, como fala a palavra ali. Será que eu estou assim merecendo que o Senhor reconheça em mim algo de bom? Será que eu estou reconhecendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador? Que Ele tudo pode? Que tudo o que eu tenho, tudo o que eu conquistei, tudo o que eu faço, em questão de um piscar de olhos, eu posso deixar de fazer? Então, a gente assim precisa reconhecer que Deus, que Jesus é o Senhor. A gente precisa reconhecer o senhorio de Jesus na nossa vida. A gente precisa reconhecer que Ele é o nosso Rei. E, como muitas vezes a gente, quando assim faz alguma coisa para uma pessoa, e mesmo que a gente faça de graça, a gente assim fica assim o nosso coração esperando um reconhecimento, né? Muitas vezes a gente espera um reconhecimento das coisas que a gente faz. E por que a gente não pode reconhecer que Jesus é o Senhor do céu e da terra? E para reconhecer, mesmo que Deus sabe, né? Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Ou seja, Ele está em todos os lugares, né? Ele sabe tudo. Ele pode tudo. Mas mesmo assim, não custa nada eu agradecer a Ele. Ele conhece o meu coração. Ele conhece a cada passo que eu dou. Eu nem precisaria falar que Ele sabe o que está no meu coração. Mas eu quero falar. Eu quero soltar do meu coração os agradecimentos a Deus. Porque até mesmo fala que mesmo antes da gente existir, o nosso nome já estava escrito. Deus, Ele escreveu até mesmo o nosso nome, né? Mesmo antes de estar no ventre de nossas mães, já tinha nos escolhido, porque Ele é o nosso Senhor. Por isso, a gente tem motivos para agradecer a Deus, para louvar a Deus e bendizer a Ele por tudo que Ele fez, por ter morrido na cruz por cada um de nós e ter nos dado a salvação, por ressuscitar e nos dar uma nova esperança, que é a vida eterna. Agradeço a Ti, Jesus. Louvado seja Teu santo nome. Amém.